Shalom Mevorah, sábado de paz e de bênção em nome de Yeshua, todos os irmãos que se encontram aqui, Baruch Hashem, nossas irmãs também, Shabbat Shalom Mevorah, paz e bênção em nome de Yeshua, que renove para nós esse dia maravilhoso, com bênção, graça, paz e misericórdia. Então, estamos na segunda parashá, segunda porção semanal do livro de Êxodo. Estamos estudando o Humash Shemot, o livro de Êxodo. Essa é a segunda porção semanal, chamada Parashá Vaerá, fala sobre a revelação de Deus, agora com seu nome de misericórdia. Até então, Elohim, Elohim significa o atributo de Deus, o atributo de justiça. Elohim, como nós falamos na semana passada, Deus tem nomes? Deus tem nome? Não, Deus não tem nome. Deus criou um nome para ele, conforme está escrito, e criou um nome eterno. E esse nome será o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Hashem, quando ele deseja se relacionar com a criação, ele usa nomes. Seja o Deus infinito, que habita em uma luz inacessível, conforme é dito na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ele deseja se manifestar no mundo criado. Então ele cria um nome, ou vários nomes, dependendo das suas formas de manifestação. Elohim tem um valor numérico da palavra Hateva, que significa natureza. Deus usa o atributo de justiça dele e usa os elementos naturais. Então, por isso, os malachim, anjos, são chamados de anjos. Elohim, Elohim. Por quê? Porque eles ajudam a controlar as formas da natureza. Você vai ver isso não é somente dentro da escritura do Midrash, mas também dentro da Brit Hadashah. Você vai ver isso dentro do livro de Apocalipse. Você vai ver o anjo que está no sol, o anjo que está no mar, o anjo que está com os pés sobre as águas dos rios. Você vai ver vários anjos controlando os elementos. Você vai ver isso dentro da Brit Hadashah, no momento em que um relâmpago acontece, é ouvido o trovão. Então é dito que uma voz lhe falou do céu e outro vai dizer, não, foi um anjo. Por quê? Porque os anjos estão ligados aos elementos naturais. Então, quando Deus ele deseja se manifestar na criação, ele usa esses nomes. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, nessa parte desta parashá também, porque Hashem ele fala com Moisés nessa porção semanal, dizendo, pelo meu nome, o tetragrama, o nome de 4 letras, Shem HaMeforash, um nome temido, eu não me dei a conhecer aos pais. Apesar de que você vai encontrar isso na Torá. Você vai encontrar, e Adonai falou com Avraham, o tetragrama falando com Avraham. Mas muitas vezes vai encontrar Elohim também. Porém, Hashem ele vai dizer assim, mas eu me fiz conhecer a eles com o nome de El Shaddai, Deus Todo-o-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Shakai, que também é uma expressão de Ozer, uma expressão de auxílio e ajuda, que significa Shomer Daltot Israel, o guardião das portas de Israel. Então, aquele que guarda. Vamos começar a parashá, como falei com os irmãos aqui, entendendo o valor numérico da palavra Vaerá. Valor numérico, nós sabemos que o hebraico, como língua sagrada, ela chama Kodesh. Cada letra tem o seu valor numérico e o seu valor numérico representa uma outra palavra. E dentro desta palavra existe algum segredo oculto. Está ligado a ela ou ligado a uma outra raiz. E os nossos sábios já faziam isso há muito tempo atrás. Uma das formas o qual Yeshua, o nosso Messias e Rei, ele vai falar o que está escrito na Torá e como você lê. Chamado de método Al-Tikra. O que está escrito e como você lê. Então, por exemplo, Ahavá, amor, nós sabemos que o acróstico, a palavra Ahavá, a palavra amor, ela significa a luz do santo, bendito seja ele, Ora Kadosh Baruch Hu. Então é um acróstico também. Então, quando falamos, porque Deus é amor, Deus se revela através da sua luz. Esta luz é o amor, está relacionada a Yeshua, nosso Messias e Rei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A expressão da sua luz, expressão exata do seu eterno ser. Qual é o ser de Hashem? O amor, Ahavá. Mesmo atributo de misericórdia, pelo qual ele vai redimir os filhos de Israel no Egito. Ok? Então, para começar, Parashá Vaerá, e apareceu, capítulo 6, verso 1, ok? Do livro de Êxodo.
A palavra Vaierá possui o valor numérico de 208 e apareceu e se revelou. 208 é o mesmo valor numérico da palavra Ben Yosef. Ben Yosef. Sabemos que um dos nomes de Mashiach é chamado de Mashiach Ben Yosef. E apareceu e se revelou para os tirar do jugo da escravidão. Sabemos que a revelação de Hashem é idêntica à revelação de Yosef aos seus irmãos. Está escrito isso na nossa tradição, a revelação de José. Na revelação máxima de Deus, quando Deus se revela para dar a Torá, ele diz: Anochi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus. Na revelação de José para os seus irmãos, ele diz: Ani Yosef. Na revelação Vaierá, o valor numérico da palavra é Ben Yosef, que nos mostrará aquilo que é falado na Brit Hadashah. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual é o império das trevas? No qual tratamos na Parashá aqui? Mitzrayim, Egito. Mitzrayim ou Egito? Engraçado que... Não, só corroborando que no verso 8 a palavra é retevilo, né? A palavra que ele fala: eu vos trarei para a terra. No verso 8, a Guimátria é 424. Mashiach Ben Davi. Yosef lá em cima, se revelando, e Mashiach Ben Davi nos trazendo para a terra. Então, essas são as duas revelações que nós temos dentro da Parashá Vaierá. As duas revelações de Mashiach. Nós vemos que temos, temos a porção semanal. Vaiaré, Adonai se apresenta a Abraão, e Vaierá, Adonai se revela aos filhos de Israel. Agora, para redimir. Para redimir da escravidão egípcia. Depois terão outros exílios, mas nós vamos ver um outro midrashim muito interessante, sobre isso. Então, segundo a tradição judaica, os irmãos já estão familiarizados com isso, creio, as irmãs também, aqueles que nos assistem, que existem uma alusão ao Messias sofredor. E também dentro da revelação de Mashiach, a primeira vez que o Messias ele vem, assim como Moshe, não crerão nele. Porque é isso que Moshe ele vai dizer. O faraó não acreditou em mim, como o povo acreditará? Ramban, Narmanes, nós estamos falando isso já praticamente há 3 Shabbatot. Ele vai dizer sobre o servo sofredor. Quando o Messias chegar, não crerão nele. Assim como não creram em Moisés. Não crerão nele. Porém, Mashiach Ben David, como trouxe o Rosh Neor, no momento de eu os trarei para mim, então eles serão obrigados a acreditar, porque não tem mais jeito. Shaul HaShaliach, na porção da Brit Hadashah, o apóstolo Paulo, na porção do Novo Testamento desta semana, ele vai dizer, em Romanos: por acaso Deus rejeitou o seu povo que antes adquiriu? Por acaso o endurecimento do coração deles não foi para que acontecesse a plenitude dos gentios? Porém, quando todos vierem a crer, e está escrito, e o remanescente será salvo, então aí acontecerá o quê? A Terriata Metim, a ressurreição dos mortos. E aí então entra aquilo que o Rosh Neor ele falou: e eu os trarei para mim. São 4 expressões de redenção. Estamos começando a Parashá de uma forma ao contrário. A gente já está revelando o segredo do Mashiach aqui, para a gente poder entender segredos do nome de Hashem mais na frente, e terminar com a graça de Deus com o texto do Midrash da salvação. Então vemos que na nova aliança, a Brit Hadashah, nova aliança, não nova Torá. Ok? Tem que se frisar isso. Existe uma nova Torá? Existirá uma nova Torá? Claro. Quem disse isso? O próprio Moshe. Quem disse isso? Os nossos próprios sábios, tanto dentro do Talmud, quanto dentro do Midrash. Quando nós falamos Or Hadash al Tzion Ta'ir, uma nova luz brilhará sobre Sião, e mereceremos todos em breve desfrutar da sua luz. Rahamim Amurim, os sábios dizem, esta é a nova Torá, a essência da nova Torá. O que é a nova Torá? É a mesma Torá de Moshe, só que com as explicações de Mashiach.
Desde o princípio falamos sobre isso. Quando Deus tira Israel do Egito para receber as leis no Sinai, Israel peca. Invalidou a lei de Deus? Não. Eles invalidaram o pacto. Por isso vem o profeta e diz: eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma nova aliança. Não uma nova Torá, a mesma Torá permanece, agora com as explicações do Mashiach. Será chamado Torá Hadashah, a nova Torá. Um entendimento pleno. Nunca a Torá de Moisés será abolida. A Torá de Moisés será complementada, chamada de Remes, Remazim, um nível mais espiritual, nível mais pleno da Torá. Porque o profeta Isaías ele vai dizer: e a Torá sairá de mim. E nós perguntaremos para o profeta Isaías: de você? E então os nossos sábios dizem: este é um rei Mashiach que trará o novo ensinamento da Torá. Ok? Então, para entender isso, só dando uma explicação básica, estou aqui confabulando com o Orochi. Nós temos uma explicação básica. O Hilazon, que é esse bichinho, um bichinho que era extraído para fazer o tzitzit, o azul do nosso tzitzit, ele foi extinto. Né? Tem voltado agora, né? Aparece nas areias de Eretz Israel, mas ele foi extinto por muito tempo. Então, os sábios sempre ficaram com essa ideia de qual é a cor do azul. É o azul do céu, um azul mais escuro, o azul mais claro. Chegaram a um denominador comum. Quando o Mashiach chegar, ele nos falará a cor verdadeira do azul, entendeu? Dos nossos tzitzits, entenderam? Só para que você entenda a Torá de Mashiach, é a explicação dele, de como vai ser, como é a forma, entendeu? Qual é o azul do tzitzits e outras coisas mais, entendeu? Essa é a Torá de Mashiach, a interpretação de Mashiach. E muitas coisas, né, acontecem até dentro da opinião do Talmud. Quando o filho de Davi vier, ele nos dirá. O segredo da outra, né, da outra perna do Shin, quando o Messias chegar, ele nos explica. As melodias, como devemos cantar, quando o Messias chegar, ele nos diz. Então, tudo segue de acordo com o cronograma. E a Brit Hadashah, né, como foi falado, o apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre isso. O Igeret Haivrim, a carta aos Hebreus, vai falar sobre essa nova aliança através do Messias, né, e Yeshua é o seu nome. E essa é a essência da nova Torá. A palavra Vaierá significa apareci, eu me revelei. Ela é usada para dizer que Deus se revelou aos patriarcas, ou seja, em oculto. A Torá nos indica que Ben Yosef, o Messias, se revelou aos patriarcas. Por isso, vocês entenderam isso? O Messias se revelou aos pais, aos patriarcas. Tá? Ele mesmo diz isso. Quando diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. O Messias se revelou a eles, é claro. Quando? Em que momento? Existem vários textos. Vou citar um só. Quem aceita Mashiach, o nosso irmão, o Bruno, ele trouxe um comentário, né? Rav Chaim Rama, que diz que o Messias é o verdadeiro justo. Quem aceita Mashiach, aceita a verdadeira Emuná, a pura Emuná. Instituto de Jerusalém Breslev. Então, fica aí a referência. Essa é a verdadeira emuná, a verdadeira essência. Né? Yeshua se revela aos nossos pais, se revela aos patriarcas. Está escrito: e a palavra de Deus apareceu a Abraão. Está escrito. Deus se revelou a Abraão através de uma palavra. Sim, e em aramaico, Meturg, né, que é a tradução aramaica, vai usar memra, a palavra memra, ptgama e várias outras expressões para a palavra de Deus se revelando ali. Então,
É colocado sim dessa forma. Yeshua, ele diz. Sim, as palavras de Yohanan, ele vai dizer, andamos e tocamos na palavra, davar Adonai. Né? Se ele falasse em aramaico, memra Adonai. Né? A palavra de Adonai. Então, Yeshua diz isso, João 8,56. Então podemos concluir que a promessa do Messias para redimir Israel também foi feita aos patriarcas. E por isso, a todos eles foram prometidas a terra de Israel. Abraão, Isaque e Jacó receberam a terra de Israel? Não. Abraão, Isaque e Jacó não receberam a terra de Israel. A terra que herdaram teus pais e a herdarás, a gente fala no Shemá. Eles receberam? Não. Eles precisam retornar para receber. Moshe levou aquela geração para a Terra Santa? Não, a geração pereceu no deserto. E o que diz o Targum? Diz que o Messias aparecerá em cima e Moisés ressuscitará no deserto. E eles se encontrarão e atravessarão o Jordão e caminharão os dois, a cabeça do rebanho. Sim, então Hashem cumprirá as suas promessas. Falamos isso, caso você não tenha assistido a Parashá, o Código da Redenção. Falamos sobre isso no Código da Redenção. Se não me engano, 2 ou 3 parashotes atrás. Falando sobre um código que existe, que os nossos sábios eles trouxeram, e que o mesmo código se encontra na Brit Hadashah. Acho que as irmãs estavam aqui também. Então, isso para provar para nós que não há outro. Não há nada. Não há outro, não há ninguém fora dele. Talmud, no Tratado de Sanhedrin, ele vai dizer, se o Messias não veio, ele não virá mais. Todos os períodos para a época do Mashiach já passaram. Passaram mesmo? Então Daniel Hanavi mentiu. De maneira nenhuma, raça Khalila, longe de nós esteja. Daniel falou a verdade. Yeshua reivindica a messianidade. No momento da sua revelação, vai erar, no momento em que ele apareceu. Porém, não creram nele por causa da angústia de espírito. Conforme não creram em Moisés por causa da angústia do espírito. Santo bendito seja ele, se revela a Israel, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar da sua santa aliança e do juramento que jurou ao nosso pai, Abraão, nas partes cortadas, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, falando de Yohanan Ramatibil, que antecede, assim como vieram os libertadores também, em dose dupla. Prepararás os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 68 a 79. Tudo de acordo com a revelação do nosso Messias Yeshua na Parashá Vayera. Hashem cumpre plenamente as palavras que disse a Moisés dentro dessa Parashá. Se você for observar, e justamente são estas as palavras, as 4 palavras da redenção. E agora a gente vai para o começo da Parashá. A gente pegou de trás para frente. Agora a gente vai para o começo. Porque ele anuncia o fim das coisas desde o seu princípio. Então vamos lá. Pelo meu nome Adonai. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer. A Faraó, pois por mão poderosa deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse-lhe, eu sou Adonai. Tetragrama, tá? Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus, estão acompanhando aí? Como Deus Todo-Poderoso, chamado El Shaddai. Sabe o que é El Shaddai?
aquele que diz aos meus sofrimentos, dai. Que é dai, chega, basta, acabou o sofrimento. El Shaddai. Aquele que diz ao Shammai, aquele que diz aos céus, chega, basta. Por quê? Porque o céu começou a se expandir. Hashem disse, né, para que viesse, né, criou os céus e a terra. Os céus começaram a se expandir, se expandir, se expandir, se expandir. Como aquele que está orgulhoso, começa a se expandir. Faraó dentro da Parashá, orgulhoso, dentro do seu coração, se expandindo. E Hashem diz para ele, dai. Chega, basta. Basta. Aquele que diz ao Shammai, aquele que diz ao orgulhoso, dai. Porque ele eleva os humildes às alturas. Então Hashem, dentro da Haftarah, ele diz, Faraó, você é o exemplo da serpente primordial. Você é o dragão que habita no Nilo. Você quer se tornar um Deus, quando na verdade não é nada. Você diz que é autossuficiente. Não é nada. E assim, Deus resiste ao soberbo. E Hashem diz para ele, dai. Hashem retira a sua letra Shin e mostra para ele, dai. Chega, basta, acabou. Acabou. O Shin, ele fala assim, retira a Shalom dele e diz, dai, chega. E aí então ele verá. Verá agora que eu vou mostrar a misericórdia para os filhos de Israel. Porém, ele se revela com uma ambiguidade. Adonai e Yehovi. Adonai e Yehovi são o nome de Adonai, o tetragrama, com as vogais do nome Elohim, do nome Elohim, que é o tetragrama com Elohim. A misericórdia com a justiça. Misericórdia para os filhos de Israel. Justiça para todo aquele que estiver andando no caminho do Egito. É como um homem, já expliquei isso uma vez, que ele retira o seu filho e abate nos inimigos. Ele abraça os filhos. O mesmo braço que abraça é aquele braço que baterá nos inimigos. Mesmo esse abatimento, os nossos caminhos vão nos dizer que esse abatimento, mesmo essa justiça, né, foi trazida com misericórdia, né? Que ninguém suportaria a verdadeira justiça dos céus. Então, quando Hashem desce, a gente estava até comentando aqui com o Rav Shaul, que ele vai refreando a sua mão, né? Para que ele não cause totalmente a aniquilação do universo. Se Hashem fosse julgar com a sua verdadeira justiça todas as coisas, todo o universo seria aniquilado. Mas ele, quando ele desce, vem refreando a misericórdia e a bondade. Porque até os nossos sábios vão nos dizer, né, que os anjos entoaram louvores, né, no Mar Vermelho. E aí a Agadá vai falar, por que vocês estão cantando? As minhas criaturas estão morrendo. Então, Hashem não tem prazer na morte do ímpio. Ele precisa julgar porque há uma causa ali que ele precisa ser determinada pelos céus. Ele precisa mostrar o verdadeiro poder de quem é que manda. Mas mesmo nesse quem é que manda, a sua misericórdia vai com ele. Porque nenhum ser humano suportaria a justiça divina da sua forma plena. Assim, Agadá, e não há querubim, nem serafim que possa livrar da minha mão. Assim, as maiores máquinas de guerra do universo são os anjos. Um anjo matou 185 mil do arraial dos sírios. Um anjo, uma noite. Assim, nem querubim, nem serafim podem livrar da minha mão. Falou mais Moisés dizendo, eu sou o tetragrama. Aparecia a Abraão, a Isaac e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o tetragrama, o Senhor, não me fui conhecido. Midrash Lekartov, sobre o texto da Parashá, vai ler El Avraham. E aparecia a Abraham, El Yitzhak, a Isaac e El Yaakov, e a Jacó. El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que disse ao mundo, dai, basta, chega. Chega, desci para livrar meus filhos. Isaac disse, livro de Gênesis 28, verso 3. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo. Está ligado a Ozer, né? Ajuda, auxílio.
Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Deus deu a Abraão, mas Abraão não tomou posse. Ok? Jacó disse, Bereshit 49, verso 25, pelo Deus de teu pai, né? Gênesis 49, verso 25, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Por isso, o Shaddai está ligado ao auxílio, à ajuda. Pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Está no futuro. Né? O qual te abençoou no passado, ou o qual te abençoa no presente, aí te abençoará no futuro. Porque em ti serão benditas na tua semente, as tuas sementes, na tua semente, a gente fala sobre Mashiach. Bereshit, Gênesis 48, verso 3. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Israel se tornou perpétuo na terra, ou foi expulso várias vezes? E meu nome sagrado, o nome temível, vemos aqui que Hashem ele se revelou a eles como El Shaddai, tanto que eles estão falando aqui sobre isso. O meu nome sagrado, o nome temível, eu não fiz conhecido a eles. Não? Vamos entender. Observe, eu não me fiz conhecer, né? Não está dito, eu não me fiz conhecer. Diz, eu não me fiz conhecido. Ou seja, o atributo, este atributo, pelo qual agora a gente vai entender. Eu não me fiz conhecer, por certamente eu fiz com que eles soubessem que eu sou o Senhor do mundo. Eles sabiam que Hashem era o Senhor do mundo. Porém, eles não presenciaram a forma da manifestação desse atributo de Deus. Como? E assim ele disse, eu sou Adonai, que te fiz sair de Ur dos Caldeus. Está escrito Adonai. Mas ele conheceu ou não conheceu? Agora veja. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a terra por herança. Esta terra por herança. Recebeu? Não. Perguntaram a mim, dizendo, qual é o teu nome? E disse, Eloquim. E para você, disse, para Moisés, para você, Moisés, eu disse, serei o que serei. Serei o que eu for. Se eu for redentor, serei redentor. Sim, é a continuação, né? O Simone está trazendo um comentário que ele fala que isso está no campo das midot, dos atributos, né? Ou seja, eles ouviram a voz de Hashem, mas nunca perguntaram. Mas mas Moshe está perguntando, qual é o teu nome? Quem é você? Como me apresentarei? Assim, é a expressão Má 45, né? A expressão de Adam, né? A expressão do homem, a curiosidade humana, assim, um nível. Não, só dando esse exemplo por hoje, eu vou deixar ele acabar. Você imagine essa ideia com Abraão. Você imagina você chegar em casa agora com sua esposa, você ouviu sua voz no caminho, por exemplo, ouviu o Eterno no caminho, eu sou o Deus do seu pai, pega as suas coisas, se muda e vai para uma terra que eu te mostrei. Você nunca tinha visto, ouvido falar do Criador. Você chega para sua esposa e fala assim, mulher, eu ouvi uma voz falando comigo agora, Deus se apresentou diante de mim. O que sua mulher falaria para você? Você está louco. Eu não vou com você de jeito nenhum. Você está louco. Mas eles, essa que o Bruno trouxe, o Roshi Daniel está explicando, eles obedeceram por obedecer, foram. Tá bom, tá mandando ir, eu vou. Sem questionar. Moshe Rabbeinu não, ele já questionou, quem é o Senhor?
Como vou apresentar diante deles? Qual é o seu nome? Como que eu tenho que se apresentar, entendeu? Essa é a ideia. Sim. E sempre tem isso, mas isso até ainda é encarado de uma forma positiva. Sim. Encarado de uma forma positiva, porque esse é um nível de uma revelação muito grande, que a gente vai entender isso na continuação. Ele vai dizer assim, eles não perguntaram, você diz, qual é o teu nome? Eu disse para você, sou Elohim, mas também revelei a você, dizendo, serei o que serei, sou aquele que se faz existir. Eu sou aquele que se faz existir. Sou aquele que fez o mundo, sou aquele que farei existir os mundos que criei, seja no futuro, criará, está escrito que ele cria coisas novas a todo tempo. E com este atributo, fiz com que a minha glória fosse revelada a você. Agora veja, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Aí Hashem diz assim, este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, verso 15, e aí a partir daqui praticamente você não vê o nome Shaddai sendo mencionado. Esse será o nome pelo qual serei chamado e lembrado, e farei um nome eterno. E existiu misericórdia em outro Deus para vir em socorro ao povo e tirar o seu povo do meio das entranhas de um outro povo? Já se ouviu uma coisa? Um Deus falar no meio do fogo com um ser humano e ele permanece vivo? E isso explica este assunto. Quando eu fiz meu mundo, Hashem falando, quando eu fiz meu mundo, eu me relacionei com ele com o atributo de justiça, que é o meu nome Elohim. Bereshit bara Elohim. E vocês veem que Abraão, ele fala exatamente sobre isso, quando ele fala assim, porventura não julgará o juiz de toda a terra? Então, atributo de justiça, né? Ali no caso de Sodoma e Gomorra, né, que Abraão fala, porventura não julgará o juiz de toda a terra com bondade? Ele fala, se tiver 10, né, aí vem aquela matemática descendo. Então, o atributo de justiça, entendeu? Agora aqui ele está se revelando, né, com a sua infinita misericórdia, com justiça, né? Justiça para alguns, misericórdia para outros. Ok? Então paramos, né, no texto que diz assim, isso explica este assunto. Quando eu fiz o meu mundo, eu me relacionei com ele com o atributo de justiça, que é o nome Elohim. E se eu me manifesto com um atributo de misericórdia, meu nome é o tetragrama. Ok? E se com um atributo para fazer guerra, milhamá, guerra, qual é o nome dele? Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos, ou Senhor dos sinais, ou Senhor das letras, das legiões da criação. Sim, Adonai Tsevaot. Está passando por lutas e dificuldades. Ó Senhor, Deus dos exércitos, guerrei as minhas guerras. Adonai Ishmil Hamá, Adonai homem de guerra, Adonai é o seu nome. Precisa de uma cura. Hashem, tu és chamado o Senhor da cura. El Rafa na lá. Hashem, tem misericórdia, cura, por favor. Essa foi a oração de Moshe. Precisa de um auxílio. Ó Deus auxiliador e escudo, El Shaddai. Pelo teu nome, Adonai, tenha misericórdia. Esse é o atributo de misericórdia. Todas estas coisas, né? Falamos no tetragrama. E se com o atributo de guerra, meu nome é Senhor dos exércitos. E se como auxiliador, meu nome é Shaddai. Todas estas coisas eu não fiz conhecer a eles e não me revelei a eles na chama de fogo. Na chama de fogo, não. Ou como uma imagem clara. Também não. Mas para ti, boca a boca, face a face, falo contigo, como fala um homem a seu amigo.
Vai cachar. Sim. Tá falando de qual? Shaddai de... Shad, que é seio, né? No sentido de amamentador. Sim, sem carregar no seio, né? O nome Shaddai na ideia dos patriarcas, né? Carregar no seio, né? Ou dentro da ideia de seio junto ao peito, num nível profundo, interno, está ligado também a carregar dentro, né, de si. Claro que é uma expressão diferente para Beten, mas nisso Moshe ele vai dizer: por acaso sou eu, Abraão, Isaac e Jacó? Por acaso sou eu que botei esse povo no mundo? Quem botou? Abraão, Isaac e Jacó. Para ter responsabilidade com ele? Carregou. Sim. Sim. Sim, é o sentido de proximidade, né? Proximidade, abraçar, né? Leva-me junto ao peito. Então, né, El Shaddai, todas estas coisas eu não me fiz conhecer a eles. Não me revelei a eles na chama de fogo ou com uma imagem clara, mas para você, boca a boca falo contigo. Como fala um homem ao seu amigo. A revelação clara, plena, agora, né, num nível muito próximo, quando ele fala: eis aqui um local junto a mim, próximo à fenda da rocha, farei passar toda a minha bondade diante de ti e invocarei o nome de Adonai. Adonai, Adonai, El Rahum, Deus misericordioso e bondoso, tardio em graça. E aí então ele revelará a ele aquilo que está contido dentro dos 3 atributos da sua unidade. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, mas Deus não deu ainda a terra de Canaã a eles. A terra que habitaram como peregrinos, os pais não receberam. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, agora é onde nós estamos, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. E a pergunta que a Merita de Rabi Ismael ele faz, no nome de Rabi Yehuda ben Betira, é: quando você recebe uma boa notícia, você se alegra ou fica triste? É uma coisa lógica, né? Você se alegra. Quando você ouve sobre o nascimento de um filho, você se alegra ou fica triste? Quando você ouve que o escravo vai ser liberto, você fica alegre ou fica triste? Não, escravo. E aí então a pergunta é, dentro do texto da Torá, vai ser dito assim: ordena a Faraó e aos filhos de Israel. Que ordem foi essa? A Torá não te diz isso. A Torá diz a ordem que foi dada a Faraó: deixa meu povo ir. Mas o mandamento que Deus deu para Israel não está escrito. Você pode ler aí, você vai ver. Ordena a Israel. Ordenar o quê? Por que se tornou difícil para o povo de Israel? Por que não se alegraram? Rabi Yehuda ben Betira, na Merita de Rabi Ismael, ele vai dizer: porque foi muito difícil para eles largar a idolatria. Por que não se alegraram? Porque era difícil largar a idolatria. Hashem diz no profeta: tirai dentro de vós os deuses do Egito. Hashem fala conosco antes da nossa libertação, porque a presença de Adonai está conosco. A luz do Mashiach está conosco. E o que nos falta para uma verdadeira alegria e libertação plena? Tirar os deuses do Egito. Sabe o que é os deuses do Egito? O principal deus do Egito é chamado de amargura. Amargura. Mitzrayim. Sará, amargura. Os egípcios nos tornaram pessoas amargas. Limitados de Quetzar. O Egito nos tornou assim. O Egito nos fez tornar pessoas más. E para uma revelação plena, essa é a revelação também do Siné, da sarça. Tirar as sandálias do Egito, tirar as sandálias para uma revelação plena, Gemátria 913, mesmo a Gemátria de Bereshit, para a revelação daquilo que Hashem quer nos revelar no início,
É tirar toda aquilo que nos envolve, como a tristeza, a amargura, conceitos. Tudo aquilo que recebemos que é do Egito, fica no Egito. Fica no Egito, passou. Precisamos deixar tudo de lado. Para uma liberdade eterna, Leherut Olam. Hashem nos chamou para Leherut Olam, né? Chamado Hag Heruteno, festa da nossa libertação, Pesach. Festa da nossa Harut, da nossa escritura, da nossa assinatura eterna, através de Yeshua. Então, para isso, tirando de nós toda raiz de amargura que nos contamina. Porque não ouviram a Moisés? Porque estavam fastiados, com amargura de espírito. Porque todas as vezes que Deus ele quer enviar uma palavra de libertação, o Yetzer Hara, o maligno, representado por Faraó, dentro da Parashá, ele tem uma astúcia. Então, Faraó diz, amarguremos a vida deles com serviço penoso. Por quê? Estão muito ansiosos, eles estão com vontade de se libertar. Então, a partir do momento que nós começarmos, assim também traz o Mesilat Yesharim, a partir do momento que nós começarmos, a má inclinação falando, tá? A colocar mais coisa em cima dele, pecado sobre pecado, transgressão sobre transgressão, ele não vai conseguir se levantar. Sua alma estará sempre amargurada. O espírito se afastará dele. Ele não terá força para clamar a Adonai. Porque certamente se clamar, Adonai ouvirá. Conforme está escrito, e Adonai ouviu. Diz, eu ouvi, como está escrito, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestação de julgamento. Com braço estendido para salvar, com manifestação de julgamento para esmagá-los. Tomar-vos-ei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas os profetas eles vão repetir isso várias vezes. Saberão que eu sou o Senhor, houver tirado vocês das nações, e eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Assim, a repetição sempre, porque sempre foi o desejo de Hashem que tivesse um povo justo e santo, que parasse de se corromper. E isso plenamente acontecerá com Yeshua, com a sua vinda. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas do Egito. Está escrito nos profetas, falamos na semana passada, nunca mais se ouvirá, vive Adonai que os livrou do Egito. Mas vive Adonai que os livrou do jugo das nações, é o último exílio. Acabou esse agora. Para a liberdade eterna, Leherut Olam. Pesach foi para a liberdade eterna, Leherut Olam, mas se tornamos escravos de novo. E agora? Procurávamos por consolo, lamentação de Jeremias. Mas não havia quem me consolasse. Aonde está o meu consolo? Então, Hashem providencia uma Brit Hadashah, uma nova aliança e a manifestação plena da sua glória através de Yeshua. Assim como o primeiro Redentor, o último Redentor. O primeiro Redentor veio montado em um jumentinho. Desceu ao Egito, montado em um jumentinho. O último Redentor aparece a Israel, montado em um jumento. Eles o rejeitam, também o rejeitam. Ele se revela agora com glória, eles passam a crer nele, e agora vou trazer eles para mim. E diz o verso 8, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quem jurou? Deus. É mentiroso? De maneira nenhuma. Vou-lo darei como possessão. Já deu? Ani Adonai, selei. Hashem selou com seu nome. Graça e misericórdia.
Porque este nome está ligado à misericórdia, selado ao atributo da misericórdia. Na paraxá anterior, Deus diz: eu serei o que serei. Êxodo 3,14. Isso é como se Deus nos tivesse dito: se eu tiver que ser misericordioso, então serei misericordioso. Ou seja, me revelei, palavras do irmão Salvador, essa é a essência. Me revelei com o nome do tetragrama, mas eles enxergaram como El Shaddai, porque era aquilo que precisava ser feito, é aquilo que ele precisava. Então o tetragrama se manifesta naquilo que a pessoa vai precisar, por isso é a misericórdia, por isso eu serei o que eu serei o que eu for, eu serei o que você precisa. O que você precisa? De um redentor, serei redentor. De um salvador, serei salvador. De um redimidor, serei redimidor. De um consolador, serei consolador. De um Deus forte para guerrear em suas guerras, serei ele. Por isso, como estava explicando para os irmãos aqui, todas as vogais dos nomes divinos se unem ao tetragrama para fazer esta manifestação. Então, este é o atributo pelo qual Deus ele se revela agora. Aquilo que precisar, as várias formas de Deus, nas várias formas das manifestações de Deus, havendo Deus de muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais, através dos profetas, através das revelações dos seus nomes. Hoje ele nos revelou um grande nome: Yeshua, salvação de Deus. Para salvação, porque não há um nome pelo qual sejamos salvos. Não há um outro nome pelo qual sejamos salvos. Através do nome de Yeshua se dobra todo o joelho, nos céus e na terra e embaixo da terra. A grande revelação do seu nome. Deus se revela, escolhendo um nome que revela a sua misericórdia. E tanto o Iod quanto o Re vão estar na palavra Yeshua, salvação de Adonai. Yeshua, salvação de Adonai, com o Iod e com o Re no final. Ok? Por isso o Talmud nos diz, e também Rashi nos explica, Tratado Sanhedrin 111a, Deus disse a Moisés: muitas vezes me revelei a Abraão, a Isaac e Jacó, e eles não questionaram meus caminhos, nem me disseram qual é o seu nome. Você, por outro lado, perguntou desde o começo qual é o seu nome. Vocês lembram que quando Oséias se chamava Oséias? Quem é Oséias? Quando que Moisés ele traz o Iod para colocar? Então ele sobe aos céus. Quando ele desce, ele traz o Iod e coloca em Roshé e se transforma em Yehoshua, a salvação, que seria a manifesta para que eles entrassem na terra. Só que se fosse esse o verdadeiro Yeshua, não fosse uma tipologia, então estariam lá até hoje. Porém, agora com este Yeshua que vem agora, plenamente acontecerá. Aprendi do Rosh Hashanah, quando estávamos em uma outra yeshivá, que é onde Moshe terminou seu ministério e Yehoshua começou o dele. Aonde Moshe encerrou o seu ministério no Jordão, e Yeshua começou o dele no Jordão, para fazer entrar na terra, desta vez para sempre. Rashi: você questionou meus caminhos, ao contrário de Abraão, a quem eu disse: Isaac será considerado sua semente. Então eu disse a ele: levanta-o para mim como uma oferenda, como oferta de olá. E assim ele não me questionou. Além disso, como falamos na paraxá anterior, o livro de Shemot expressa a redenção messiânica. Paraxá da semana passada, caso você não tenha assistido, falamos do livro do exílio e da redenção, que é simbolizado pelo Pessar, que veremos em alguns capítulos mais à frente. A gente vai falar Pessar, Paraxá Bo, né? Alguns capítulos mais para frente, o qual nos fala da redenção. E em Pessar, todos nós sabemos, já participamos de Pessar, né? Por exemplo, talvez a maior parte já participou de Pessar. Nós tomamos em Pessar quantos cálices de vinho? 4 cálices de vinho. Falamos uma vez sobre um aspecto dos 4 cálices, né? Em outras parashiot.
Os irmãos podem assistir nas outras parashot anteriores. Mas existem 4 expressões também de redenção nesta parashá que vão nos lembrar Pessach, a liberdade eterna. Quais são as expressões de redenção? Portanto, diz aos filhos de Israel, Ani Adonai, eu sou Adonai. Eu vos trarei, aí você marca essa palavra, trarei, bota aí, debaixo das cargas dos egípcios, e vos salvarei, coloca aí, frisa, salvarei, da servidão, e coloca depois, vos redimirei, marca aí, redimirei, com o braço estendido, e eu vos levarei, aí você marca também essa aí, para mim, e serei o vosso Deus. Êxodo 6, versos 6 e 7. 4 palavras. Trarei, salvarei, redimirei e levarei. Eu trarei. E eu serei o seu Deus. Eu os trarei para mim. Serei vosso Deus. Eu trarei vossa remoção física das fronteiras geográficas do Egito. Novamente acontecerá. Ezequiel 37, verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Israel, no Egito, está considerado enterrado, está em 49 portais de impureza. Israel está na região de trevas e sombra da morte, é chamado Egito. E Hashem diz, abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Assim como ele tirou Israel do Egito e levou para a terra de Israel, assim também abrirá os sepulcros de Israel na Galute e os trará novamente para a terra de Israel. Eu salvarei nossa redenção, a hegemonia egípcia. O Egito era uma superpotência que escravizava e oprimia muitas nações e povos, além de suas fronteiras. Conforme está escrito, e os seus prisioneiros, ela não queria fazer com que eles retornassem para casa. Fala assim, este é o inimigo, este é o anjo da morte. E está escrito, eu vos remirei do poder do inferno. Onde está, ó morte, as tuas cadeias. Não adianta tentar prender. Não há poder nela, não há poder no Egito. Zacarias 8, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E os trarei, e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ué, não é não? Em verdade e em justiça. Por quê? Porque não andaram em verdade e não andaram em justiça. Mas agora, em verdade e em justiça. 3. Eu redimirei a eliminação de qualquer possibilidade futura de escravização pelos grandes julgamentos infligidos aos egípcios. Isaías 63, verso 4. No futuro, porque o dia da vingança me estava no coração, para trazer vingança contra o Egito. E os anos dos meus redimidos, ouviram bem? Os anos dos meus redimidos é chegado. Aí agora a gente pausa aqui e entra no Midrash da salvação, da Yoshia. O Senhor reinará. Êxodo 15, verso 18. Moisés disse a Israel, vocês viram todos os milagres e feitos poderosos e maravilhas que o Senhor fez por vocês? Vocês viram? Vocês viram também? Ou só ouviram? Os milagres e prodígios que Deus fez, tanto no passado, quanto no presente, e fará no futuro. Cada um de nós precisa entender que nós estávamos no Egito, nos vários tipos de amargura que o Egito nos trouxe. Se não fosse Adonai ter nos tirado de lá, ainda estaríamos lá como escravos de Faraó. Falamos isso na semana passada. Então vocês viram tudo que Adonai fez?
Vimos. Então Moshe diz, ainda mais ele está planejando fazer por você na era futura. O mundo vindouro não será como o mundo atual. O mundo atual tem guerras e problemas, ainda continua. Bem como o impulso maligno, Yetzer Hara, Samer Mem, anjo da morte, que tem autoridade, ainda por um breve momento, para governar este mundo. Correto ou não? Mas no mundo vindouro, você estará livre de problemas e de ódio. Samer Mem, anjo da morte, não estarão mais lá. Não haverá lamentações ou subjugações. E o impulso maligno não mais existirá. Como está escrito, ele destruirá a morte para sempre. E o Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25, verso 8. E está escrito, naquele dia, eis que este é o vosso Deus. Esperamos por ele, e ele nos livrará. 25, verso 9. À medida que os dias do Messias se aproximarem, Gog e Magog se levantam contra a terra de Israel. Gog e Magog têm um valor numérico de 70. São as nações do mundo que se levantarão contra os filhos de Israel no futuro. Gog e Magog, para se levantar. As 70 que representam, naquele dia, levantei a minha mão, diz Adonai, para tirar vocês das nações. No dia em que Adonai, ele dividiu as línguas, Deus viu Abraão no meio das nações e o tomou como sua herança, porque nenhum anjo tem poder sobre Israel. Israel é a tribo da minha herança. Hashem, então, ele dá tudo ao rei Messias. À medida em que o Messias se aproxima, Gog e Magog se levantam contra a terra de Israel, pois eles ouviram que Israel não tem governante e que mora despreocupado e, consequentemente, está sob ataques estrangeiros. Estamos lendo na Brit Hadashah? Imediatamente, ele levará consigo 71 nações e subirá a Jerusalém, pensando, Faraó era um tolo quando deu ordem de matar somente os meninos e deixar com vida as meninas. Balaque era um simplório, pois procurava amaldiçoá-los, mas não percebeu que o Deus deles os abençoaria. Nos dias modernos, o Hamas escreve nos seus jornais, nós enviamos os nossos mísseis, mas o Deus de Israel os desvia para o deserto. Amã estava louco porque queria matá-los, mas não percebeu que o Deus deles seria capaz de libertá-los das garras da morte. No entanto, eu não vou agir assim. Em vez disso, viu o orgulho? Viu o orgulho de Faraó? No entanto, eu não vou agir assim. Em vez disso, subirei e batalharei contra o seu Deus primeiro. Somente depois disso os matarei, pois a Escritura diz que os reis da terra, Salmo 2, se levantam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, Meshichó. Os reis da terra se levantam contra Adonai e contra o seu ungido. O santo bendito seja ele dirá, maligno, deseja lutar comigo? Por sua vida, uma expressão de juramento. Eu realmente lutarei com você. Imediatamente, o santo bendito seja ele, fará chover sobre ele pedras de saraiva. Vemos também isso na Paraxá. Que estão armazenadas nos céus e lhes dará um golpe esmagador, como afirma a Escritura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Já aconteceu isso? Apodrecerá nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Zacarias 14, verso 12. Só gosta de seriado, quem já viu Walking Dead aí? É mais ou menos aquela cena, né? Seus olhos apodrecerão nas suas órbitas. Esta é a praga com que Adonai ferirá a eles instantaneamente.
Da mesma forma como Adonai está escrito nas batalhas de Deus, no livro de Êxodo, quando os egípcios estavam para atacar Israel, está escrito assim: e Adonai apenas olhou para o acampamento dos egípcios, e eles se confundiram e ficaram desbaratados. Baruch Hashem. Então o santo bendito seja ele, reunirá a Israel, aqueles que foram dispersos, aqui e ali, como diz a Escritura. Eu assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado, como no Egito. As 5 formas de multiplicação, ou 6, falamos na semana passada sobre isso. Os irmãos que não assistiram a paraxá da semana passada, assistam. Vão ver essas expressões lá. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim. Olha como isso é atual. Em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão, farão de chuvar. Porque eu vos farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Vou trazê-los à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará mais lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito será retirado. Eu os fortalecerei no Senhor. Estranho, né? Por que não diz eu os fortalecerei em mim? Entendeu? Está escrito eu os fortalecerei no Senhor, mas a verdade é que se o texto está seguindo esta ótica, era para estar escrito eu vos fortalecerei em mim. E andarão no seu nome, diz Adonai. A inversão das pessoas. Zacarias 10, verso 8 ao verso 12. Em Jerusalém serão suspensas 72 pedras preciosas, que brilharão de um extremo ao outro do mundo, e as nações do mundo chegarão a esta luz, como está escrito: as nações se caminham para a luz, e os reis para o esplendor que lhes nasceu. A ideia é: uma luz brilhará sobre a luz, e a partir desta luz, em vários feixes de luz, em 70 feixes, para que cada um aprenda dentro do seu próprio idioma as palavras da Torá. Esta pedra é chamada Mashiach. Ele recebe de Hashem e passa para todas. Por isso está escrito: e as nações caminharão com a tua luz e andarão diante do esplendor que te nasceu. Isaías 60, verso 3. Santo bendito seja ele. Brit Hadashah? Santo bendito seja ele, baixará o templo do céu. O mesmo que o santo bendito seja mostrou a Moisés, como afirma as Escrituras. Você os trará, os plantará no monte da tua herança, no lugar escolhido para a tua habitação. Ok? O próprio templo que o próprio Deus construiu, que Moisés viu. É sobre isso que estamos tratando aqui. Aí eu pergunto: estamos lendo a Brit Hadashah? Uma cidade que desce, um templo no meio da cidade. E eu faço a pergunta para os irmãos: que Jerusalém você aguarda? Estou dizendo, né, que você não deva ter o desejo de ir a Israel, a Jerusalém. Mas qual você aguarda? Não se deixe enganar. Se deixe enganar. Viver lá como judeu, para ser aceito como judeu, é muito fácil. Aqui precisam de você. Lá você é mais um. Só pensar em você. Cada um dará conta a Deus. Faça a sua parte. Lugar que a tua habitação, lugar que as tuas mãos fizeram. Senhor, um templo, meu Senhor, suas mãos estabeleceram. Êxodo 15, verso 17, se quiser a referência está lá. Israel habitará ali. No fim dos
desse período, santo bendito seja ele, se assentará sobre um trono de julgamento no vale de Josafá. Imediatamente os céus e a terra serão deslocados e o sol e a lua ficarão envergonhados. Depois do reinado messiânico. Estou lendo a Brit Hadashah? Como afirma a Escritura, a lua ficará envergonhada e o sol envergonhado. Isaías 24, verso 23. De onde aprendemos que o julgamento final será pronunciado no terceiro dia. O julgamento foi pronunciado no terceiro dia? Que terceiro dia? Que terceiro dia? Faça a pergunta para os irmãos. O que há no terceiro dia? A gente falou sobre isso, você que não assistiu a Parashá Bereshit, sobre os segredos relacionados ao terceiro dia, assista a... Esqueci o nome da Parashá agora, é Árvore da Vida, né? Esqueci o nome da Parashá, mas está lá na Parashá Bereshit falando sobre o segredo do terceiro dia da criação. O fruto dos justos é a árvore da vida. Só assistir lá, você vai ver isso. O que é esse terceiro dia? De onde aprendemos que o julgamento será no terceiro dia? A Escritura atesta. Ele nos dará vida por 2 dias. E no terceiro dia ele nos reviverá e viveremos diante dele. Ele nos levantará e viveremos diante dele. Oséias 6, verso 2. Conforme está escrito nas Escrituras, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e mais no terceiro dia ressuscitará, conforme está escrito nas Escrituras. Este versículo se refere ao julgamento final. Falou assim, o mundo já está condenado. Por quê? Porque o Messias já surgiu, já apareceu, já se revelou, já ressuscitou. No terceiro dia, como afirma as Escrituras. Para nos dar liberdade eterna. E desta vez, para sempre. O santo bendito seja ele dirá, passem pelo fogo. Desculpe. Santo bendito seja ele, trará diante dele todas as nações. E em cada um de seus próprios idiomas lhes dirá, a quem você serviu no mundo? E quem foi que você adorou? E eles responderão, ídolos de prata e de ouro. Conforme está escrito, os nossos pais herdaram coisas vãs. O santo bendito seja ele, lhes dirá, passem pelo fogo. Se de lá os seus deuses os puderem resgatá-los, então vocês serão redimidos. Imediatamente eles passarão e serão mortos. Como diz a Escritura, os ímpios retornarão ao Sheol. Todas as nações que se esqueceram de Deus. Salmo 9, verso 18. Então Israel virá, e o santo bendito seja ele, lhes perguntará. Quando falamos de Israel, falamos, quem é Israel? Os nossos sábios eles vão dizer, todo aquele que peca com os pecados graves da Torá, perde o nome de Israel, não pode ser chamado de Israel, conforme está escrito, cortarei do meu livro, será retirado do livro. Se perde o nome de Israel. Quem verdadeiramente é Israel, diz o apóstolo Paulo, com a mesma ótica. Porque nem todo aquele que está em Israel é israelita. E nem todo aquele que se diz judeu é. Mas somente aquele que diz no coração e no espírito. Porque se você diz que a circuncisão é importante, e é em todos os casos, sim, é importante em todos os casos. Mas o princípio de tudo começa dentro da Kavaná, dentro do seu coração. Por quê? Porque Esaú também foi circuncidado. Está escrito, e amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ismael também foi circuncidado. Mas o que aconteceu? Corah também foi circuncidado. E o que aconteceu? Então nós sabemos que o princípio chamado Brit Milá é a aliança da palavra, ou seja, a circuncisão do coração, conforme está escrito, circuncidai, pois, o vosso coração, não a vossa carne. Primeiro circuncide, conforme está escrito, nenhum incircunciso de coração e de carne. Hashem coloca primeiro no profeta o coração. Seu coração precisa estar e continuar sem o arel, sem o bloqueio no coração. Que então, quem é Israel? Entendendo dentro da ótica da Brit Hadashah, todo aquele que cumpre e quer viver a verdade de Deus dentro de seus mandamentos. A estes a serpente faz guerra, conforme está escrito no Apocalipse, e ele fazia guerra contra aqueles que guardavam
Os mandamentos de as leis de Moisés, os mandamentos dados a Moisés por Deus e os testemunho de Yeshua. Deus pergunta a Israel: a quem você adorou? Imediatamente eles respondem: de fato, a ti, nosso Pai. Nós adoramos a ti, nosso Pai. E é engraçado que ele usa a mesma expressão que o gentil usa hoje, porque não é aceito por Israel. Quando eu falo isso, eu falo o Gert Tzedek, o prosélito justo, que não é aceito porque crê em Yeshua. Sabe qual é a expressão? Pois tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça, ainda que Israel não nos conheça, mas tu, Senhor, és o nosso Pai, nosso libertador, eterno é o seu nome eternamente. Isaías 63, verso 16. Fique firme com este nome, não troque. Hoje, rejeitado, desprezado. Amanhã, a glória que há de ser revelada em todos aqueles que esperam a sua redenção final. O próprio Isaías fala que foi achado por um povo que não conhecia, né? Foi achado por um povo que não sabia o seu nome, né? O profeta Isaías fala exatamente desse povo, né? Corroborando com Yeshua, quando Yeshua fala: tem umas ovelhas que não são desse aprisco. Yeshua está falando sobre as ovelhas que não fazem parte de Israel. E aí Rabi Shaul, ele finaliza lá em Romanos 11, dos galhos que são enxertados na oliveira verdadeira. Pronto, encerrou o assunto. Encerrou o assunto dos Gertoshá. Sensacional, né? Imediatamente, o santo, bendito seja ele, os resgatará da sentença do guerrilhão. E eles habitarão no jardim do Éden, Gan Eden, jardim das delícias. Eles se alegrarão com seus frutos. A mulher da Brita Hadashá: ao que vencer, darei que coma da árvore que está no meio do jardim, como afirma as Escrituras, e os pobres herdarão a terra. Quem disse isso? Fui eu? Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Conforme está escrito: e os pobres herdarão a terra e gozarão de prosperidade abundante. Salmo 30. Para o mundo, ele organizará as ordens dos justos, as ordens dos piedosos, fará o mesmo para cada geração, coisas criadas e todo ser que respira. A terra que está prestes a renovar produzirá árvores de todos os tipos e frutos escolhidos, e tudo viverá para sempre. É a liberdade eterna, porque toda a terra ficou sujeita. A grande liberdade, o grande exemplo de liberdade é Lecherut Olam, a liberdade eterna, através do jugo do Egito. Porém, onde Hashem, ele falou que ia fazer um nome eterno para ele. Vamos então para a finalização. Tov. Viverá para sempre. Termina assim o texto dizendo: aquele que realizou milagres e maravilhas durante estes dias presentes e neste momento presente, ele é aquele que realizará milagres e maravilhas para nós no futuro, nestes dias, nesta época
Ele nos reunirá dos quatro cantos da terra, nos levará a Jerusalém, aonde nos alegrará dentro dela, e diremos, amém, Sela. Conforme está escrito, e agora a gente pula para o ponto 4, para encerrar. Eu te levarei para mim, como uma nação, eu serei para você um Deus. Nossa eleição como povo escolhido de Deus, no Monte Sinai, o propósito do Êxodo, será plenamente estabelecido e cumprido. Nunca mais romperemos a aliança que Deus fez conosco no Monte Sinai. Retornaremos plenamente, e esta aliança que Deus faz conosco através de Yeshua, conforme está escrito, este é o sangue da nova aliança. Quando Moisés foi dar a aliança aos filhos de Israel, Moisés matou um animal, pegou o sangue, lançou sobre eles e disse, este é o sangue da aliança. E aquele sangue não impurificou os filhos de Israel, porque aquele sangue deu vida a eles pela palavra que receberam. Através daquele sangue entraram na aliança. E agora, através do sangue de Yeshua, a Brit Hadashah, a nova aliança, este é o sangue da nova aliança, que nós entramos para um nível de liberdade eterna com Deus. Jeremias 32, 21, tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. 2 Samuel 7, verso 10, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam, como antes. Estas coisas nos revelam os segredos da misericórdia de Deus, com milagres e sinais, maravilhas e com mão forte e com coisas poderosas que são incontáveis, maravilhas que não se podem contar. Estudar o Sefer Shemot é fazer recordar todas essas 4 palavras que Hashem lhe disse para nós, que não se tornaram plenas quando você lê esse texto do Sefer Shemot, mas todas foram guardadas para o futuro. E se você for ver, já se começou a cumprir, desde o momento em que Yeshua veio na sua primeira vinda, terminará a se cumprir quando ele encerrar todas essas coisas, e aí então será fechado o livro. A todos os irmãos, Hazak Uvaruch Lekulam, Shabbat Shalom Mevorah, em nome de Yeshua. Encerramos